Eu ouvi assim, mas e a Bíblia? O que diz? A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa tarde nós iremos trabalhar com o texto de Jó, capítulo 41, versículo 22, muito conhecido no nosso meio dessa forma: na presença de Deus, até a tristeza salta de prazer ou de alegria. Quem nunca ouviu essa frase no culto, não é mesmo? Mas nós iremos estudar nessa tarde o contexto e também a forma que o texto está escrito na Bíblia Sagrada, porque muitas vezes nós ouvimos falar, mas quando nós vamos conferir na Bíblia Sagrada, não é bem dessa forma que está escrito, amém? Vamos fazer a leitura do texto e depois nós vamos comentar a respeito do seu contexto. A Almeida Corrigida vai trazer assim para a gente: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Então isso foi extraído desse texto e dito que na presença de Deus até a tristeza salta de prazer ou de alegria. Só que foi isolado do seu contexto e não foi feita uma análise melhor. Se nós pegarmos uma versão, por exemplo, como a King James, vai trazer assim: no seu pescoço reside a força, o terror vai sempre adiante dos seus passos. E se nós consultarmos também uma tradução um pouco mais esclarecida para a linguagem de hoje, que é a NTLH, a nova linguagem de hoje, vai trazer assim: a sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. Percebe que dessa forma, trazendo para uma linguagem mais dos nossos dias, vai trazer um pouco mais claro, mas a King James também deixa bem claro. Então não está se tratando de alegria, nem tampouco nós vamos perceber que está se tratando de Deus. Qual é o contexto disso daqui, meus irmãos? O contexto do livro de Jó aqui nesse momento é Deus começando a responder a Jó e mostrando a sua soberania. E nesse momento, no capítulo 41, ele vai falar sobre a figura do Leviatã, um monstro terrível, gigante, que tem suas características, muita força. Da sua boca saía fogo, das suas narinas saía fumaça, uma figura horripilante, algo que colocava terror, espanto em todos que o observassem. E Deus está querendo mostrar a Jó, mesmo sendo essa figura terrível, que coloca medo, que no seu lombo, no seu pescoço resiste tanta força, e adiante dele vai o pavor, o terror, a sua cara mete medo. Eu ainda tenho controle sobre ele, eu sou soberano sobre ele, ele é uma criação minha, uma criatura minha, e eu tenho controle dele e da sua situação também, Jó. É isso que Deus está querendo mostrar. Então aqui nós vamos perceber que o texto não está se referindo nem a Deus, como sendo na presença dele, nem tampouco também se referindo quanto à alegria, porque na presença do Leviatã não tem como saltar de prazer. Na presença dele há terror, há espanto, por terrível que ele é. Só que quando nós vamos observar na Almeida Corrigida, infelizmente ela trouxe uma tradução de uma forma um pouco que complicou, trouxe uma complicação para o texto. E havendo essa complicação, o que é que os irmãos fizeram? Tiraram do seu contexto e aplicaram: na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Irmão Sandro, mas não é verdade que na presença de Deus nós temos que estar alegres? Sim, é verdade. Na presença de Deus é abundância de alegria. Na presença de Deus a gente pode se alegrar, pode se regozijar, mas não confere aplicar isso em cima desse texto. Não confere pegar esse texto para dizer que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Nós temos que ter cuidado do que nós ouvimos e depois vamos conferir na Bíblia, e não é isso que está escrito. Nós não podemos pegar um texto isolado, tirar do seu contexto e aplicar para a igreja. Isso pode ser prejudicial para a sua vida, meu irmão. Ao olhar para esse texto e tantas outras coisas que nós ouvimos, eu quero te fazer um convite. Comece a examinar um pouco melhor o que você tem ouvido. Comece a pegar os textos e conferir se é isso que está escrito. Você que é estudante da palavra, você que é pregador, você que é ministro, tenha mais de uma versão da Bíblia em português na sua casa. Porque os tradutores não são perfeitos, eles podem cometer erros.
e como esse daqui cometeu um pequeno erro que traz um sentido um pouco diferente para o texto e acaba sendo isolado do seu contexto, um preceito para heresia, que nós possamos refletir um pouco mais. Esse texto é uma curiosidade que eu ouço por muitos e muitos tempos, várias pessoas citando isso, né, que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, se fazendo referência, se fazendo valer desse texto. Mas esse texto não dá base para nós dizermos isso. Mas eu quero te dizer, na presença do nosso Senhor você tem liberdade para se alegrar. Ele é a tua alegria. Paulo vai te convidar, não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, se alegrai no Espírito Santo de Deus. Esse é o convite para você se alegrar. Que nós possamos meditar nessa tarde e que a alegria do Senhor esteja no seu lar, esteja na sua casa. Compartilhe esse vídeo, se foi bênção para a sua vida, se te esclareceu de alguma forma, compartilhe com seus amigos, sugere temas no decorrer dos comentários para que nós possamos trabalhar e o povo de Deus possa ser edificado e esclarecido, porque o povo tem perecido por falta de conhecimento, de pessoas que têm usado de má fé, levando textos com pretexto para heresia, e nós como servos de Deus, nós estamos aqui para esclarecer a igreja do Senhor, amém? Que o Senhor possa te abençoar, tenha um final de semana abençoador na presença de Deus, amém?